Glória a Deus. Quem estava aí semana passada? Quem não estava semana passada? Ó, Jesus vai pegar você. Tô brincando. Mas nós iniciamos uma série chamada Um Chamado para Todos, falando sobre justamente a importância do discipulado, certo? Então é uma série sobre discipulado. O Senhor nos chamou para sermos discípulos de Jesus e o Senhor também nos chamou para formar discípulos de Jesus. Então nós somos pessoas que devemos ser discípulos e formar discípulos, certo? Você consegue, se você deseja mesmo, você consegue declarar assim: eu sou um discípulo de Jesus. Isso aí. Você tem convicção disso que você falou? Sabe o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser um seguidor, ser alguém parecido, ser alguém que imita os passos daquele que conduz. Então, quando nós falamos que nós somos discípulos de Jesus, ele fala a respeito de nós sermos pessoas que somos parecidas com ele, certo? E nós queremos continuar falando sobre essa importância. Semana passada, falei um pouco sobre a importância de nós nos arrependermos, a importância de ter um coração quebrantado, a importância de nós reconhecermos que aceitar seguir o Evangelho de Cristo não é ser um simpatizante da sua mensagem, mas é ser alguém transformado pela sua mensagem, onde nós não vamos seguir ou praticar a Bíblia pela metade, ou aquilo que convém. Quando nós falamos de ser um discípulo de Jesus, nós estamos falando sobre alguém que está inteiramente sendo aperfeiçoado por toda a palavra, por toda a doutrina de Cristo. Amém? Porque é muito fácil hoje em dia, não sei se você concorda comigo, mas muito fácil hoje em dia alguém falar que gosta de Jesus, mas você vê práticas distintas daquilo que ele está dizendo. Certo? Só eu vi isso acontecer? Vocês já viram isso também? A pessoa fala, até parece alguém que está indo bem, conhece a palavra, ela cita alguns textos bíblicos, ela fala sobre uma certa intimidade, parece, mas de repente a pessoa ela vai fazer uma mistura de outros conhecimentos. Então ela vai falar sobre uma energia, olha, uma energia positiva aqui, daqui a pouco ela vai... E aí você vai vendo que a pessoa ela vai misturando vários conceitos, e quando você vê, no fundo, existem coisas da palavra que ela rejeita. Ela pega aquilo que parece que faz sentido para ela, e ela rejeita aquilo que não faz sentido para ela, e assim ela cria um Deus que não pode ser chamado como o Deus verdadeiro que nós servimos. Então, quando nós falamos sobre seguir a Cristo, quando nós falamos de viver como um discípulo de Jesus, nós estamos falando sobre simplesmente aceitar tudo aquilo que Ele está nos orientando, o caminho que Ele está nos direcionando e o lugar onde Ele deseja, o estilo de vida que Ele deseja que nós venhamos viver, certo? Amém? Então esse é o discípulo, o discípulo de Jesus é isso. Agora, ser um discípulo é isso. Formar discípulos é você ensinar alguém a ser parecido com Jesus. E obviamente, se você está dedicando a sua vida a se parecer com Jesus, você pode dizer como Paulo disse. Ele disse assim: vocês podem serem os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Por que Paulo fala isso? Porque ele está falando que você pode seguir o exemplo de vida que eu estou vivendo. Isso é um nível de profundidade ao sermos discipuladores, ao formarmos discípulos. Então, quando nós pensamos em ser discípulo, é ser parecido com Jesus. Mas quando nós pensamos em formar discípulos, em cumprir o chamado, em formar outras pessoas parecidas com Jesus, nós também precisamos carregar isso com a nossa vida, certo? Que é um pouco sobre o que a gente falou semana passada. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. E para discipular, para liderar alguém, nós precisamos também, com o exemplo de vida, fazer isso. Amém?
Então eu não posso ser alguém que prego algo que eu não vivo, que falo de algo que eu não estou vivendo. Eu não posso ensinar algo que eu não estou experimentando. Uma frase que eu tenho ouvido por aí também e faz sentido, mas eu nunca posso levar alguém a um lugar que eu nunca fui, né? Eu não sei quem falou essa frase, mas a verdade é essa. Muitas vezes dentro do discipulado eu nunca posso levar a pessoa num lugar onde eu nunca fui. Se eu estou vivendo em um lugar de profundidade com Deus, eu consigo conduzir pessoas num lugar de profundidade com Deus. Mas se eu não estou vivendo isso, por mais que eu queira, eu não consigo conduzir uma pessoa neste lugar. Amém? Por mais que ela viva. Ela pode viver, mas isso não vai vir da minha parte. Não vai ser eu que vou conduzir ela, se eu não estou vivendo isso. Amém? Vamos lá. Então, você pode orar comigo aqui uns minutinhos ainda? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós nos rendemos diante da Tua palavra. Nos conduza neste momento. O Senhor fale ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra, apenas ela declarada, ela tem poder de transformação. Ela tem poder para quebrar grilhões e correntes que nos aprisionam. Ela tem poder para nos libertar de coisas que jamais imaginaríamos estar livres. E eu creio que o Senhor tem algo extraordinário para nós nessa noite. Que o Senhor rompa com toda a corrente, que o Senhor rompa com toda a história que tem trazido maldição sobre as nossas vidas. E que nós venhamos viver e sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Olha só. Eu quero começar com um texto que eu cheguei a mencionar semana passada, que ele está em Romanos 12. Eu vou ler bastante texto com vocês hoje, tá? Então fique esperto aí, ó. Se você quiser abrir ou ligar sua Bíblia, a gente vai fazer uns corre na Bíblia aí. Então, Romanos capítulo 12, verso 2. Ele diz assim, Paulo diz aos romanos: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Em outras versões ele fala assim: não se amoldem, se amoldem ao padrão de pensar deste mundo, ao padrão desse mundo. Ou seja, o que o Senhor está falando? E esse texto é um texto que há um tempo atrás o Senhor foi falando muito ao meu coração, que o mundo ele vai estipulando um estilo de vida, e ele vai te mostrando um padrão de sucesso, e ele vai te mostrando um padrão de como ele vai apontando padrões onde você começa a se autoavaliar se você está indo bem ou não, certo? E se a gente parar para pensar aqui, olhando socialmente assim, uma pessoa que talvez não está conseguindo desenvolver uma carreira bem sucedida, às vezes a gente vai olhar e vai ficar olhando para aquela pessoa e falar assim: tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Isso é um padrão de mundo. Porque quando a gente vê que alguém não consegue desenvolver uma carreira, talvez por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, aí por conta de uma prosperidade que o mundo prega, nós avaliamos aquela pessoa como alguém que está vivendo de alguma forma, está vivendo alguma coisa errada. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Entende o que eu estou falando? Eu estou usando um exemplo aqui. Existem outros padrões. Existem padrões que esse mundo ele vai empurrando para dentro da nossa mente, onde a gente vai entendendo que aquele estilo de vida, se eu não estou nesse padrão, eu estou completamente errado. Que existe alguma coisa de errado na minha vida. Que com 30 anos eu já preciso ser rico, já preciso ter não sei quanto de dinheiro na conta, porque é isso que o pessoal está vendendo, sim ou não? Que aí você precisa fazer apostas, né? Aí o jogo do tigrinho, bets não sei o quê, e aí eles vão empurrando, porque eles vão, você vai vendo propagandas de pessoas com a carinha de 18 anos, 19 anos, assim, eu fiz meu primeiro 1 milhão em tantos, e aí ele vai apontando um padrão de mundo. E aí você vai se sentindo constrangido. Porque de repente você se vê com 29 anos, você não conseguiu construir muita coisa, mas você está vivendo bem. Está vivendo bem, mas dentro do padrão que essa galera está apontando para você, você está longe disso. Aí de repente você se vê comparando com esse padrão de mundo. De repente aquilo vai mexendo com você.
Aí de repente você vai se entristecendo, que é algo que o Senhor nunca colocou no coração dele para você, que nunca sonhou para você. Não que o Senhor não sonhe a gente prosperar, não que o Senhor não deseje que a gente avance, mas entende o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? E aí eles vão construir uma narrativa. Só que aí no fundo, esses caras que falam, e aí vai falando sobre não sei o que curso, e aqui eu não estou querendo quebrar o negócio de ninguém, só estou falando que eu conheço, na época, eu lembro vou contar um case aqui sem expor, né, a pessoa, mas eu lembro que na época que lançou a Inodê, lembra da Inodê? E eu não estou falando mal da empresa, mas eu lembro de um amigo meu que ele falou assim: Udi, você precisa entrar nesse negócio aqui, dá muito dinheiro, mano. Eu falei, sério mesmo? Aí ele, falei, mano, eu tô bem, não quero entrar. Eu já tinha conhecido alguma coisa e tal. E aí ele me levou num evento. Ele falou assim: ó, paguei o ingresso pra você, é um ingresso caro, falou o valor. Eu nem sei se realmente ele pagou aquele ingresso ou se meteu louco, né? Enfim, mas eu sei que eu fui no evento. E eu lembro que eu tava naquele evento ali, eu entrei, fiquei sentado bem no corredor, assim, eram duas fileiras de cadeira, assim, dois grupos de cadeira, um corredor no meio, um palco. E aí eu lembro que o cara falou assim: eu vou chamar tal pessoa. Aí ele chamava, mano, todo mundo ficava de pé e ovacionava o cara. Aí o cara começava a falar, mostrava as fotos dele banguelo, pobre. E começava a mostrar, ó, mas agora olha o que eu tenho. Aí ele começava a mostrar iate, mostrar não sei o que. Mano, um show de ilusão, velho. Um show de ilusão, com todo respeito. Um show de ilusão. E aí, aquela galera, assim, quando o cara terminava, ele fazia uma chamada, e aqueles caras que haviam convidado outros para aquele evento, era o momento deles apelar para você poder fechar o negócio com eles e entrar no negócio junto com eles. E quanto mais você iniciava com aporte, mais você entrava com mais pontuação lá deles, tal, enfim. Eu sei que eu não entrei, graças a Deus. E aí eu conheço esse rapaz, e eu sei que o tio dele tinha, eu não lembro qual carro, mas era um carrão na época, assim, um carro top. Na época, tipo assim, sabe o que ele fez? Ele pegou o carro do tio dele. O tio dele era advogado, pegava o relógio do tio dele, adesivou Inodê no lado do carro do tio dele e começou a sair para vender Inodê. Ou seja, ele não conquistou aquilo com a Inodê, mas ele vendia como se ele tivesse conquistado aquilo. Entende? Então, por que eu estou falando isso? Porque existe um padrão, e não é questão só financeira, mas existe um padrão de vida que o mundo ele vai oferecendo, e ele, de alguma maneira, ele vai roubando o seu coração aos poucos, e ele vai tirando você da centralidade do evangelho, a ponto de você confundir, em algum momento você não está indo bem financeiramente e achar que você está em pecado. Você confunde. Você acha que o padrão por você não estar no padrão que o mundo está oferecendo, você chega a achar que Deus te abandonou. Entende o que eu estou falando? Então, nós precisamos nos voltar à palavra. E sermos discípulos de Jesus é entendermos qual é o padrão que nós devemos seguir, qual é o padrão de caminhada, como que nós devemos andar, quem nós devemos imitar, quem é que é o padrão de vida, quem é que dita o sucesso da nossa vida. E essa pessoa é Jesus. E é isso que nós precisamos entender pela palavra. Independente se a gente prosperar financeiramente ou não, esse não é o padrão que Jesus veio nos dar. Eu não estou falando que é errado prosperar, e nem estou falando que também um pobre é um pecador. Não, já pensou? Senão no texto de Tiago não estava ensinando você tratar o rico e o pobre da mesma forma dentro de um culto. Porque senão ele poderia falar: não, pobre é pecador porque não prosperou. Já pensou? Já pensou isso? Mas indiretamente o mundo ele vai tentando vender essa ideia. Indiretamente você vai se sentindo alguém fracassado porque não está alcançando o padrão que o mundo está te oferecendo. Mas nós precisamos tirar os nossos olhos desse padrão. Amém? E olha só, eu quero ler um texto que fala um pouco daquilo que
que eu estava trazendo em Atos, capítulo 11, do 25 ao 26, Barnabé foi um discipulador de Saulo. Saulo, que foi um perseguidor de Cristo e dos cristãos, daqueles que seguiam o caminho de Jesus. E Barnabé, ele acolhe Saulo e ele ensina Saulo a viver. E eles construíram um estilo de vida, imitaram Jesus de uma forma que esse texto revela algo muito importante para nós. Porque uma coisa é alguém perguntar para nós se nós somos cristãos. E hoje a pessoa vai falar assim: qual é a sua religião? Você é evangélico? Beleza, você pode falar e responder pela questão, né, da reforma protestante, que você é evangélico, né, porque você é um cristão reformado. Mas assim, no fundo, nós precisamos ser reconhecidos como Paulo e Barnabé foram reconhecidos aqui. E olha só o que o texto diz. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro. Durante 1 ano, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E cristão significa o pequeno Cristo. Pensou? Você consegue imaginar comigo? Porque é muito fácil hoje a gente falar assim: eu sou um cristão. E você está num ambiente e a pessoa: não, você é o quê? Não, eu sou um cristão. Mas já pensou? Por conta de ser um imitador de Jesus, a pessoa identificar em você que você não se parece com qualquer outro tipo de pessoa. Existe algo que você carrega que é diferente de outras pessoas. Existe algo que você está vivendo. Existe uma maneira, uma conduta de vida. Existe um estilo de vida que você está se dedicando a viver, que na verdade faz com que outras pessoas identifiquem que não é comum. E aquelas pessoas chegarem a dizer que vocês são parecidos com Cristo, mesmo sem conhecer a Cristo. Vocês conseguem entender o peso dessa fala? Talvez a gente, lendo esse texto, a gente vai passando batido, mas a verdade é que é impressionante alguém reconhecer Cristo em você. E a gente viver de uma forma onde Cristo é notado no nosso caráter. Cara, isso é extraordinário. A gente fala sobre o estilo de vida. E a questão do discipulado é nós perseguirmos esse modelo. Cristo é o nosso modelo. Se é uma coisa que eu quero ser chamado e ser confundido, é com Cristo. Eu não quero ser confundido com ator, com famoso, com não sei quem. O pessoal gosta de fazer isso, né? Com quem que eu pareço? Eu vi outro dia uma menina, achei uma blogueira, mano. Os caras colocaram cada pessoa que ela parecia lá. Até desenho animado. Engraçado. Mas assim, o que eu quero ser parecido, fisicamente falando, né? Mas o que eu quero ser parecido é com Jesus. No seu caráter, na sua mansidão, na sua forma de falar, no seu jeito de agir, a forma com que ele olhava para as pessoas, a forma com que ele cuidava das pessoas, a forma com que ele direcionava as pessoas, a forma com que ele se importava, a forma como ele amava as pessoas. E aí, eu vou falar para você. Se você está olhando para Jesus como um modelo e você está perseguindo esse modelo, em algum momento a pessoa vai te achar muito diferente de outras pessoas. É inevitável. Sabe por quê? Porque não é comum. Não é comum a gente abraçar as pessoas hoje em dia. Não é comum a gente não olhar para as pessoas com os olhos de malícias. Não é comum isso. Não é comum enxergar as pessoas como pessoas. Não é comum. Eu não sei se você sabe, mas não é comum. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas enxergam as outras pessoas como um trampolim para aquilo que elas precisam. São objetos que podem te dar recompensas. Então, quanto mais pessoas você conhece, mais a chance de você alcançar aquilo que você deseja. Não estou falando que quando nós conhecemos pessoas, nós não ganhamos oportunidade, mas não é dessa maneira que nós olhamos para elas.
Não é dessa maneira que nós olhamos para as pessoas. Jesus nos ensina. E eu acho engraçado que uma das parábolas de Jesus e uma das falas de Jesus, ele vai orientar o seguinte. Ele fala assim, ó: não dê aos ricos que podem devolver o favor a vocês, mas dê àqueles que jamais poderão devolver aquilo que você está entregando. Por que Jesus está falando isso? Que a gente não está querendo nada em troca. Porque a gente não está querendo recompensa por isso. Porque a gente não está querendo, sabe? Eu vou fazer porque um dia ela pode me dar algo. Eu testemunhei isso semana passada, lembra? Eu não sei se vocês lembram, mas semana passada eu testemunhei. Por questão da gente ter visitado, ido no velório de uma amiga nossa, de ter visitado, frequentado um aniversário específico. Aquela moça, de alguma forma, foi tocada por Deus para nos abençoar com valor, a fim de comprar uma bola para o Joaquim. Beleza, mas eu fiz por isso? Eu não fiz por isso. Não desejei receber, e o que eu faço, eu não desejo isso. Eu não vou ficar olhando assim, olha, se eu ajudar aquela pessoa, um dia aquela pessoa pode lembrar de mim. Cara, o evangelho não tem a ver com isso, entende? O evangelho não tem a ver com tentar sugar das pessoas aquilo que elas podem nos oferecer. O evangelho tem a ver com dar. O evangelho de Cristo tem a ver com oferecer, sem esperar que elas devolvam, sem esperar receber de volta, embora nós podemos receber. E aí é o que nós precisamos fazer. E eu quero ler uma sequência de textos em Efésios. A gente vai ler um pouco do capítulo 2 e 2 trechos do capítulo 4. Beleza? Pode abrir aí comigo. Efésios capítulo 2, do 19 ao 22, eu vou ler. Vou ler aqui, hein? Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Aqui Paulo está falando de pessoas que acabaram de chegar no evangelho. Elas tomaram uma decisão de seguirem a Cristo. E agora ele está falando que essa pessoa, agora ela não é mais uma pessoa qualquer. Ela não é mais uma pessoa que está à parte da sociedade. Ele está falando que agora, essa decisão por Cristo o torna a família de Deus. Agora ela faz parte de um povo, independente da raça, independente do tipo de língua, independente da nação em que ela está, independente do lugar onde ela nasceu, independente da casa em que ela foi criada, independente da sua classe social, socioeconômica, esta pessoa faz parte da família de Deus. E assim Deus faz de todos os povos da terra apenas um povo da terra. O Senhor reúne aquilo que foi destruído lá na Torre de Babel, que foi separado os povos sobre a terra. Jesus reúne esse povo de novo. E ele faz todos filhos de Deus. E é isso que esse texto está falando. E olha só, juntos somos sua casa. E aí ele está falando dessa unidade. Agora ele está falando assim, ó, agora que você faz parte dessa família, nós somos a casa do Senhor. Nós fazemos parte deste lugar. Eu não sou a casa do Senhor sozinho. Eu não sou a igreja do Senhor sozinho. Eu não posso viver como igreja sozinho. E aí ele vai falando o seguinte. Ele fala assim, juntos, voltando aqui, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos. Perdi aqui. Neles somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Olha só, esse texto aqui, ele vai falar o quê? A partir do momento que nós fazemos parte da casa de Deus, nós fazemos parte da família, nós somos incluídos como se fosse uma obra, como se fosse uma casa, está sendo edificada. Enquanto Jesus voltar, esta casa não está completa. Enquanto Jesus voltar, esta casa ainda não foi terminada. É como se nós fôssemos partes de cada
canto dessa casa, como se cada um de nós fôssemos um tijolinho dessa construção. Enquanto há tempo, enquanto Cristo não voltar, nós estamos sendo edificados. E juntos estamos formando uma casa para o Senhor, onde nós nos tornamos a habitação do Espírito. E olha só, o mais interessante aqui é que ele vai falando sobre um processo de edificação. E que juntos estamos num processo de edificação. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu ingresso nesse evangelho, existe um processo de edificação que não vai terminar enquanto eu não chegar ao fim da minha vida. Esse processo não vai terminar. Tem uma frase que um tio meu fala, ele sempre repete essa frase, ele fala assim, olha, vivendo e aprendendo e morrendo sem saber. A gente vive e aprende e a gente vai morrer sem saber de muita coisa. Porque nós estamos em constante aperfeiçoamento. E a palavra fala que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele há de aperfeiçoar até o dia da volta de Cristo. Então por que ele está falando isso? Porque nós não nos tornamos perfeitos. E porque nós precisamos, como nós falamos semana passada, do processo de transformação contínua. Nós não paramos por aqui. Conheci Jesus, tive uma experiência com Deus maravilhosa, mas não acabou aqui. Eu preciso continuar sendo moldado e transformado na imagem dele. E aí, vai lá, capítulo 4 comigo, verso 11 ao 16. Só passa 2 capítulos aí, me acompanha. Verso 11 do capítulo 4. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Mais uma vez, ele está dentro desse mesmo contexto, falando sobre edificar o corpo, edificar a igreja de Cristo. Ele está falando sobre dons diferentes que Deus entrega para nós, a fim de sermos completos, nós completarmos uns aos outros para edificar essa igreja, certo? Mas o que tem a ver com discipulado? Você vai entender, certo? O que tem a ver com se tornar um discípulo? E aí hoje o tema eu vou falar sobre a forja quente e eu vou chegar lá, certo? E aí ele está falando justamente isso, que ele está nos edificando. Tudo isso, todos esses ministérios, esses dons que o Senhor nos deu, a fim de que ele prepare os santos, o povo dele, para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. E aí ele continua, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Aí aqui é um ponto chave, porque ele está falando sobre esse aperfeiçoamento, até que nós chegamos à estatura de Cristo e à medida de Cristo. Isso tem a ver com nos parecermos com ele. Isso tem a ver que eu preciso de você para eu me parecer com Jesus, e você precisa de mim para se parecer com Jesus. Você entende como Jesus ele implanta o reino dele nessa terra, ele nos faz construtores desse reino, ele nos faz casa também junto com esse reino, mas ele também fala que nós precisamos uns dos outros para se parecer com ele, porque se não há essa plenitude dos dons, nós não conseguimos nos parecer com ele. Então eu preciso de você e você precisa de mim. Isso faz parte do discipulado, isso faz parte de se tornar um discípulo de Jesus. E aí, continuando aqui, então, não seremos mais imaturos. Olha que profundo agora, porque aí é o processo discipulado. À medida que nós vemos crescendo e nos parecendo mais com Jesus, o texto ele vai apontar o quê? Que nós não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Você pode repetir comigo? Tornando-nos cada vez mais, em todos os aspectos, parecidos com Cristo. É isso. Esse é o segredo de viver em comunidade. Agora, olhando para esse texto, eu consigo viver igreja sozinho? Eu consigo parecer com Cristo sozinho? Sim ou não? Não, você concorda comigo? Que a gente leu junto aqui. Você concorda comigo que não dá? Eu não consigo ser parecido com Jesus vivendo sozinho, buscando a Deus na minha casa, buscando a Deus do jeito que eu entendi que devo buscar.
não só há uma forma de nós nos parecermos com Cristo, vivendo esta unidade em amor. Por isso que a vida em célula, a vida em igreja, em comunidade, ela é muito importante. Aqui nós encontramos erros das pessoas, sim ou não? Encontramos. Você vai encontrar erro em mim, você vai encontrar limitações da minha parte, mas a verdade é que se nós queremos alcançar a estatura de Cristo, eu vou ser aperfeiçoado através de vocês, e vocês serão aperfeiçoados através de mim, uns dos outros, dentro da célula. Se nós não vivermos em comunidade, se nós não vivermos uns aos outros, nós não podemos alcançar esse nível, entende? E ele fala sobre um tipo de maturidade, um nível de maturidade onde nós não seremos enganados com qualquer tipo de ensino. Então nós precisamos viver dessa forma. Isso tem a ver com sermos parecidos com Jesus, com sermos moldados por Cristo. E aí, vou continuar aqui. Cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós precisamos uns dos outros. E o processo de discipulado, a gente vai precisar uns dos outros. E a gente vai precisar ouvir. E vai ter hora que vai ter atrito. E o atrito, ele aperfeiçoa também. E tem hora que a gente não vai gostar da forma que a pessoa falou. Mas isso não pode nos dividir. Isso, pelo contrário, isso precisa aperfeiçoar a forma com que aquela pessoa falou comigo, mas também aperfeiçoar a forma que eu desejo me reconciliar com aquela pessoa. Vocês entendem que a igreja ela tem essa dinâmica? Entende que isso faz parte do processo de discipulado? Entende que nós precisamos uns dos outros para crescer? E indo um pouquinho mais para frente aqui em Efésios, ele vai dizer no verso 21, pulando alguns versículos aí, 21 ao 24, ele vai falar assim, ó: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, revistam-se da sua nova natureza, criadas para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então o que ele finaliza falando? Ele fala assim: uma vez que vocês conheceram Jesus, que é o que a gente falou semana passada e eu estou reforçando agora, uma vez que nós conhecemos a Jesus, livremos-nos da antiga maneira de viver. Entende? Jesus, ele nos chama para viver de uma forma diferente. Jesus, ele nos chama para viver um estilo de vida diferente. Jesus está nos chamando, nos provocando a largar um estilo de vida para trás e a viver um novo estilo de vida pelo Espírito Santo de Deus, a sermos mais parecidos com Ele. Quantos querem se tornar mais parecidos com Jesus? E agora eu quero falar sobre um processo de forja quente. A palavra de Deus, eu vou ler um texto de Malaquias, aí eu quero trazer associar algumas coisas com o estilo de forja quente. A palavra, ela traz esse tipo de ilustração para nós. E eu estava pesquisando a respeito da forja de ouro, de um metal como ouro, como a prata, e a forma com que a palavra expressa isso. Em Malaquias capítulo 3, do 2 ao 4, ele vai dizer o seguinte: mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé na sua presença quando ele aparecer? Oh glória! Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se assentará como um refinador da prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como o ouro e a prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Cara, esse texto é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele está falando sobre um processo de mudança. Ele está falando sobre um processo de forja. Você está com o vídeo aí? Tá fácil? Tá fácil? Eu quero passar um vídeo para vocês, eu vou comentar o vídeo e a gente volta aqui. É rapidinho, acho que não dá 1 minuto o vídeo. Esse é um processo de fundição de ouro.
Pode ver que ele está denso, ele está colado ainda na vasilha que ele está. Ó, a textura dele muda, ele fica solto. Ele chega no ponto de ser moldado. Aí ele é colocado no molde, torna uma peça como essa, onde a gente pode modelar a qualquer lugar, certo? Esse processo eu estava pesquisando um pouco mais. E é engraçado como eles... alguém conhece como eles encontram ouro? Como funciona o processo de purificação do ouro? Alguém conhece? Já viu alguma coisa? Poucas pessoas. Onde eles encontram ouro? O que eles têm que fazer? Os mineradores, eles usam um estilo de máquina, de sensor de metal. Eles vão em lugar que eles acreditam que tenha ouro. E eles cavam aquele lugar, aproximadamente de 15 a 20 metros. Um buraco pequeno, tipo uma polegada mais ou menos, uma parada assim, ou mais de uma polegada. É uma parada assim, ó. E aí eles começam a cavar na terra, de 15 a 20 metros de profundidade. E aí eles passam a máquina, que tem um sensor de metal, e ele identifica que existe um metal naquele lugar. E quando eles identificam, começa o processo de escavação. E aí a escavação bruta mesmo, é abrir com máquina gigante, e aí torna aquelas cavernas que a gente conhece de desenho animado. Esse é um dos processos de encontrar ouro. Provavelmente em lugares como esse, que tem rios próximos, o ouro também ele passa no rio. Então eles colhem o ouro com a peneira. Então existe o processo da escavação, onde eles encontram o ouro batendo. Então eu esqueci o nome daquela ferramenta onde eles começam a bater com delicadeza para poder tirar a pedra. É um ouro, ele é meio bruto, ele é sujo, e o processo de limpeza dele, eles usam um outro elemento que é o mercúrio. Então eles colocam o mercúrio vai ajudar a afastar as impurezas, e ele precisa aquecer o mercúrio junto com o ouro, e vai afastando as impurezas, e eles vão sacudindo aquilo, e aí ele vai conseguindo separar um pouco das impurezas, né? Pedaços de terra, outras pedras, outros tipos de minério, e o mercúrio e o ouro, só sobram eles. Esse é o processo. Aqui eu mostrei já o ouro. Ele só derreteu um ouro que já estava pronto, já tinha sido achado, provavelmente ele pegou de outra coisa e estava fundindo aquele ouro. Mas esse é o processo de encontrar, entende? E eu quero fazer uma pausa aqui, porque Jesus, ele nos encontrou. E você entende o trabalho de um minerador para encontrar uma pedra como essa? E você vai vendo, e o mais engraçado, depois você pode pesquisar, que aqueles que vão colhendo o ouro pelo rio, eles vêm com uma peneira, cara, é pozinho de ouro, é um farelinho. Eles têm que jogar um mercúrio, aí você vê que eles ficam, tipo, às vezes o dia inteiro, para conseguir 30 gramas de ouro. Um dia inteiro de trabalho, assim, trabalho duro, de tipo 5 da manhã até não sei que horas da noite. Aí você vai ver no final, dá na mão, assim, uma medalhinha de ouro. O dia inteiro de trabalho. Se eles não acharem 30 gramas de ouro, não vale a pena todo o trabalho. Então você vai vendo que há um trabalho muito, muito apurado para encontrar um metal como esse, precioso. E nós fomos encontrados por Jesus. Eu não sei qual é o estilo de vida que você vivia, mas você foi encontrado por Jesus. Se você está aqui nessa noite, você foi encontrado por Jesus. Não sei qual é o trabalho que você deu, se você foi fácil ser encontrado, ou se houve muita resistência, ou se houve muita insistência, ou alguém teve que procurar, insistir para você estar aqui hoje. Mas graças a Deus você está aqui. E no processo de purificação, o que acontece? Como que ele separa o mercúrio do ouro? Ele é levado numa fornalha muito quente, muito quente.
e com um nível, eu não sei exatamente o grau, mas um nível de calor, aquele calor ele começa a consumir todo tipo de metal e de resíduo e até mesmo mercúrio. O fogo consome tudo, só sobra o ouro. Você consegue entender isso? Que esse texto de Malaquias, quando nós lemos aqui, que ele fala que o Senhor, ele vai se assentar como um refinador de ouro. Ele está falando sobre um processo de purificação em nós. Ele está falando de alguém que senta. E por que um refinador ele senta para purificar o ouro? Porque ele não pode tirar os olhos da peça. Ele não pode se distrair. Ele precisa achar até que... Você viu que é muito rápido o ponto que ele sai daquele processo de uma parada meio robusta para uma parada muito, muito líquida e soltinha ali. Você vê que ele tem um processo ali. E aquilo é muito rápido. Só que quando passa daquele ponto, quando ele perde o ponto, ele também não consegue. Ele perde o ouro. Entende? Então, é um detalhe, é um lugar onde não pode ser tirado os olhos. E eu comparo esse processo muitas vezes com o início da nossa fé. Porque no início da nossa fé, eu lembro que nós podemos até mesmo viver isso em outros momentos, mas eu sei que no início da fé eu vivi coisas extraordinárias com Jesus. E eu lembro que parece que tudo que eu pensava, tudo que eu orava, eu chegava num culto como esse, numa célula, o Senhor me respondia. Parece que assim, quase que diariamente Ele me respondia. Tudo que eu buscava nele, eu começava a encontrar. E toda vez que eu ia para um culto, parecia que aquela palavra, ela estava falando direto ao meu coração. E parecia que tudo estava acontecendo ao meu redor. Parecia que o Evangelho até tratava de acontecer muitas coisas ao meu redor. Porque parece que há uma facilidade de ouvir a Deus e percebê-lo em todos os lugares que eu estava. Quem já viveu isso? Quem já viveu? Tudo, você vê o Senhor em tudo, você vê a resposta, você começa a sentir cuidado por Deus, você fala assim, meu Deus está neste lugar e existe um cuidado do Senhor comigo, Ele está respondendo tudo, as minhas dúvidas, e aí você vai vendo toda a ação do Senhor, e eu comparo esse processo com esse ingresso na fé, quando a gente inicia na fé. E o que acontece nesse processo? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós ingressamos na fé, nós estamos maleáveis para sermos transformados conforme a imagem dele. E é muito importante para nós isso. Eu quero que você entenda isso. Para um novo convertido, se ele não receber instruções em poucos dias da sua conversão, ou dentro de 1 ano de conversão, e ele não receber instruções corretas, pode ser que mais para frente ele vai sentir muitas dificuldades de reconhecer o Senhor. Então, quando nós recebemos Jesus, é nesse momento em que realmente o ouro está no ponto certo, que o metal está sendo refinado para o tempo certo, porque é o processo de purificação, é o processo onde o Senhor está limpando muitas sujeiras de nós. Eu lembro que no início da minha caminhada com Jesus, todo o apelo que fazia, eu estava aqui na frente. Eu tinha que mudar tantas coisas, havia tantas coisas, mas o Senhor foi me purificando. O Senhor foi me moldando, o Senhor foi me colocando num lugar onde eu fui sendo moldado. Eu tive pessoas que me instruíram, pessoas que me ensinaram, pessoas que colocaram firmes fundamentos da palavra de Deus na minha vida. E eu quero trazer para vocês que esses primeiros anos de caminhada com Jesus são talvez os anos mais importantes de firmarem fundamentos na nossa vida cristã. Que talvez a falta de um fundamento nesse processo da vida, talvez vai afetar lá na frente. E não é que a pessoa vai se desviar, não, mas às vezes algo que era para ela ter aprendido aqui vai gerar complicações e vai fazer ela viver processos que não era para ela estar vivendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha só, por exemplo, uma criança. Piaget, ele desenvolveu, né, a teoria e ele foi construindo a questão sobre cada fase da infância, a primeira infância. Ele fala sobre o nascimento. E Piaget, quem é da área da educação, pedagogia, psicologia, vai conhecer um pouco de Piaget, certo? Quem conhece Piaget aí? Tem que estudar, né?
Na educação física eu também conheci, porque tem o desenvolvimento motor, coordenação, habilidades, capacidades motoras. Então eu estudei sobre Piaget. E Piaget ele vai mostrando que em uma certa fase da vida, entre 6 e 7 anos de idade, existe uma facilidade de captação, de aprendizado que é maior do que qualquer outra fase da vida. De 6 a 7 anos de idade, a criança ela vai ser moldada como não vai conseguir ser moldada em outras fases da vida. Não é que em outras fases não vai ser moldada, vocês estão entendendo, não é? Mas 6, 7 anos é uma fase crucial para o aprendizado. E nessa fase são onde essa criança ela sofre algumas coisas, aquilo marca a vida dela de uma forma que ela não consegue esquecer. Ela vai se lembrar daquilo que aconteceu nesses dias, de uma forma que ela não consegue esquecer, sejam elas memórias boas ou ruins. Mas a verdade é que o início da fé cristã, ela trata como o início de uma criança, como o ingresso de uma criança ao mundo, como um bebê que está chegando, como alguém que está aprendendo. E se nós, nessa fase, não formos ensinados da maneira correta, é que nem o pessoal gosta de brincar, né? Que a pessoa toda atrapalhada sai derrubando tudo, a gente fala assim, não engatinhou, andou sem engatinhar. A gente fala isso, né? Porque comeu o processo, né? A gente fala isso ou só eu que... Só eu? Não, vocês nunca ouviram isso? Não, vocês estão de brincadeira. Não é possível, mano. A pessoa toda atrapalhada, vocês nunca falaram assim, essa daí não engatinhou. Você nunca ouviu isso? Não é possível, gente. Que isso. Mas enfim. Então, é como se a gente rompesse processos. A gente perdesse o processo daquilo da fase mais importante para a gente aprender algo a respeito de Cristo. Em que mudaria a forma que nós viveríamos o Evangelho. Mas se nós não captarmos nessa fase, alguns processos virão depois e a gente vai ter que aprender depois. Que não vai estar tão maleável quanto antes. Entende o que eu estou falando? E aqui eu quero dizer para você, talvez você está muito tempo na igreja. Talvez você conheceu o Evangelho há muitos anos atrás. Talvez você já passou muito por essas fases. Por essa fase você não teve ninguém para te ensinar. Pelo contrário, talvez você passou por processos difíceis dentro de uma igreja, onde no início da sua fé era para você ter tido a melhor experiência, mas você teve uma experiência de frustração. No início da sua fé era para você ter tido alguém que te ensinasse de forma correta a palavra, mas pelo contrário, você viu alguém que te traiu, você viu um mau exemplo de uma liderança, você viu alguém que de alguma forma apontou para você que a igreja não é um lugar tão confiável assim. Eu sei que a gente está fazendo um EP num lugar onde nós percebemos isso, onde a pessoa foi machucada talvez pela igreja e nós percebemos o fruto daquilo. Entende? E há várias pessoas, se você parar para conversar, há muitas pessoas que conhecem a Jesus, mas elas não querem voltar para um ambiente como esse, porque elas foram feridas no início da sua fé, no início da sua caminhada, aquilo quebrou, aquilo criou um preconceito, a pessoa não consegue sentar e ouvir uma palavra sem julgar aquilo que está acontecendo. A pessoa ela foi tão marcada no início, por algo que foi errado da parte do ser humano, que faz ela se afastar das pessoas. Ela aceita o erro em qualquer lugar, mas ela não aceita o erro dentro da igreja, porque aquilo marcou a vida dela de forma muito ruim. E essa é a fase mais delicada, quando nós conhecemos a Jesus e nós não somos instruídos corretamente. Mas eu quero dizer para você que o nosso Senhor, que refina o ouro, Ele está nessa noite aqui com a gente. E Ele tem poder para refazer aquilo que foi construído errado na nossa vida. Entende o que eu estou falando? E com isso, eu vou fazer um parênteses aqui para os líderes de célula. Se você vê alguém que se converter recentemente na sua célula, não perca a oportunidade de ensinar a forma correta de amar o Senhor. Não perca a oportunidade de, nessa fase, ensinar ela a viver o Evangelho corretamente. Não perca a oportunidade de ensinar a palavra correta, não aquilo que o mundo está ensinando. Porque se talvez você falhar no seu ensino nesse momento,
em poucos tempos ela está ouvindo qualquer pessoa no YouTube falando sobre o evangelho que talvez não seja a verdade que está escrito nas escrituras. Entende? Eu lembro uma vez, eu vou contar 2 exemplos aqui rápido. Eu lembro uma vez que o menino pegou e falou assim para mim, ele era recente na célula, ele recém-convertido, e a gente estava ensinando muitas coisas para ele. E eu lembro que ele chegou e falou assim: Udi, olha, eu tava ouvindo esse pregador tal, não sei o que, mano, você já ouviu ele? Eu falei: não, mano, nunca ouvi. Mano, ouve, eu achei muito louco a forma que ele traz as coisas e tal. E ele tava ouvindo bastante. Eu não tinha conseguido parar para ouvir ainda. Eu sei que ele tava ouvindo já há um tempo já. E aí, ele falou assim: ó, ouve essa mensagem. E aí eu lembro que eu fui procurar, parei para ouvir. Mano, a primeira mensagem que eu ouvi do cara, o cara falou um palavrão, velho. Você acredita? Logo, talvez ele não tenha falado em outras mensagens, mas na mensagem que eu peguei, ele soltou um palavrão, mano. Eu falei: não é possível, cara. Aí eu logo cheguei nele, falei assim: cara, ele não é um padrão pra você ouvir. Não ouve esse cara. Eu não sei como que é a vida dele, mas pelo que eu ouvi, aquilo não é um exemplo pra você seguir. Esse estilo não é o estilo que o Senhor deseja que você siga. E a gente vai alinhando. E eu lembro que isso aconteceu no início da fé desse rapaz. Eu lembro uma outra moça que recém-convertida, e eu sei que há os processos, né? Não é tipo, a pessoa se batizou, você já vai tentar empurrar a goela abaixo, todo tipo de mudança. Não, você vai respeitando os processos, mas você não pode deixar de ensinar nessa fase. Amém? E eu lembro que essa menina, ela decidiu se batizar. Ela tinha vindo da igreja católica, mas era uma mistura assim, de várias outras coisas. E eu lembro que a gente fez visitas na casa dela, conhecemos a família dela, conhecemos a mãe dela. E a gente começou a ver alguns objetos na casa dela, que espiritualmente eles não traziam a presença de Deus, pelo contrário. Eles eram objetos de outras religiões, que tinham significados que não era propício para um cristão tê-los na sua casa. Eu lembro que ela estava nesse processo e ela estava sendo alguém muito ensinável, e a gente estava moldando o caráter dela conforme a palavra. Eu lembro que a gente foi na casa dela e a gente olhou para ela e falou assim: olha, tá vendo esse objeto? Você não precisa mais disso. Isso aqui que promete te dar isso, você não precisa mais disso. Você tem Cristo, você tem tudo. Você tem algo completo, você não precisa. E eu lembro o nível de um coração que estava disposto a mudar dela. Tava tão... alguém que amava tanto a Jesus, que ela começou a se desfazer dos objetos. Mas eu não impus isso para ela, entende o que eu estou falando? Eu não impus, eu a informei. Ela tomou as decisões que ela tinha que tomar. Ela desfez de coisas que estavam atreladas a outras coisas. E ela foi tomando essas decisões. Então, no processo de discipulado, quando nós estamos sendo purificados por Jesus, há coisas que nós vamos sendo transformados. Mas se nessa fase alguma coisa aconteceu, eu creio que o Senhor nessa noite deseja curar seu coração. Ou se você está exatamente nessa fase, eu quero que você está vivendo algo por Jesus, um amor por Jesus, você deseja muito mais de Deus. Eu aconselho você a procurar a sua liderança, abrir o seu coração e falar: eu preciso desse ensino, eu preciso desses fundamentos, porque agora é o momento mais importante da sua vida cristã, talvez, que vai moldar muito do seu caráter. E eu lembro que quando eu vivi essa fase, me ensinaram a jejuar, me ensinaram a orar, me ensinaram a buscar Deus, me ensinaram a ler a palavra. Isso foi importante na minha vida. A gente não pode deixar, amigos, a gente não pode deixar para trás de ensinar pessoas a esse caminho poderoso de Jesus, amém? Porque a palavra de Deus, ela vai dar uma ordenança que nós devemos ir e formar discípulos de todas as nações, mas nós também devemos ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem ensinado, que o Senhor tem nos dado. Então o ensino faz parte do discipulado. Se nós reconhecemos isso em alguém, nós não podemos perder tempo. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele estava falando justamente disso. Ele falou assim: ele estava falando da igreja dele lá, ele falou assim: eu estou recebendo muita gente nova, e às vezes a gente está no meio da Santa Ceia, aquela galera que nem se batizou está
tomando Santa Ceia, e a gente vai falar com eles, quando a gente vai ver, a gente esqueceu de ensinar, porque estava muita gente nova, e para eles era normal a pessoa conhecer a respeito da doutrina da Santa Ceia. E aí ele falou assim, eu tive que voltar. E aí ele falou justamente nisso. Ele falava assim, Udi, se a gente perder 2 anos de ensino, o YouTube vai ensinar essa galera um evangelho que talvez não é o correto. Se a gente perder esses 2 anos, a gente talvez perdeu a chance de ensinar o evangelho verdadeiro para eles. Que aí depois o negócio é muito mais difícil. Entende? Eu quero que você fique de pé junto comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Nós seremos moldados no padrão de Jesus. Ele é o molde perfeito que nós precisamos ser moldados, independente da fase da nossa vida. A palavra vai dizer lá em Jeremias capítulo 18, do verso 2 ao 4, ele fala assim: desça aqui a casa do oleiro, e eu olhei e lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o vaso e o barro e começou a construir novamente. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 e 21, ele vai dizer o seguinte: numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, outros de madeira e outros de barro. Os utensílios de maior valor são reservados para ocasiões especiais e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda a boa obra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que aqueles que forem mais purificados, que aqueles que passarem pelo processo da purificação, que aqueles que passarem pelo processo de serem moldados por Deus, que aqueles que se dispuserem a passar por isso, que existe uma diferença entre utensílios de honra e utensílios de desonra. E o de desonra não é que não está sendo honrado, mas eles são usados no dia a dia. Mas há utensílios que são usados em dias especiais, para pessoas especiais. E são pessoas que se purificam mais. São pessoas que se dedicam mais. São pessoas que aprendem mais. Que se modelam mais à imagem do nosso Salvador. E o mais interessante é que Jeremias ele vai falar sobre, fugindo um pouquinho do ouro, mas ele vai falar um pouco sobre a questão de como o Senhor ele faz. Ele vai na casa do oleiro e ele vê o oleiro fazendo um vaso de barro e de repente aquele vaso não saiu da maneira como ele queria. Mas ele, o que ele faz? Ele amassa aquele vaso de novo e ele reconstrói da forma que ele deseja. Talvez por conta de N motivos, talvez você não foi construído de uma forma em que tenha honrado o Senhor hoje. Talvez o ensino que você teve mesmo no início da sua fé, ou agora, talvez corrompeu e trouxe dor no seu coração. Talvez você foi machucado por pessoas. E você vai atribuindo isso a Deus e à igreja do Senhor, que é santa, e que é a casa que Ele está edificando na terra. Mas eu creio que o Senhor, Ele quer talvez remodelar esse vaso. Ele quer remodelar esse metal. Ele quer remodelar o seu coração nessa noite. Talvez Ele queira quebrar grilhões que te impediam de avançar e de continuar crescendo no Senhor. Ele quer quebrar preconceitos do seu coração, que talvez você já ouviu falar sobre a igreja e aquilo mexeu com o seu coração, e talvez esse não seria o lugar que talvez um lugar que talvez você pensaria: eu nunca gostaria de estar pisando num lugar como esse. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Mas o Senhor, Ele tem algo muito precioso para você. Ele não quer somente que você o conheça, mas Ele quer transformar você em um utensílio de honra, onde Ele vai
colocar você nos melhores lugares que Ele deseja. Onde Ele vai servir os melhores vinhos. A palavra de Deus diz que um odre velho não pode receber um vinho novo, porque o odre velho ele estoura. Para receber algo novo do Senhor é necessário mudar o odre, é necessário mudar aquele vaso de barro. É necessário quebrar e fazer de novo e deixar Ele remoldar, remodelar nos padrões que Ele está nos transmitindo. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar especificamente nessa noite por pessoas que talvez foram machucadas. Talvez no início da sua fé, talvez foi exatamente isso. Você começou a fé cristã, você é apaixonado por Jesus, apaixonada por Jesus, mas houve uma frustração logo no início da sua caminhada. E aquilo fez com que tanta dor gerasse no seu coração. Talvez você está aqui, mas não confia nas pessoas. Talvez você está aqui, mas você não confia no fundo, não confia na igreja do Senhor. Porque aquela vivência que você teve manchou o teu coração e fez com que a construção da sua vida, a forma que você foi moldado, não foi uma forma que foi do jeito que Jesus queria que você fosse moldado. Mas o Senhor, Ele deseja fazer algo novo nessa noite. Ou talvez você está aqui e você percebe que Jesus está te chamando para ser moldado por Ele. Você está aqui e percebe que Jesus está te chamando para viver uma vida onde Ele quer te colocar na forja quente. Ele quer purificar a sua vida. Ele quer tirar tudo aquilo que está em volta desse ouro, desse metal. Ele quer deixar esse metal limpo. Ele quer purificar o ouro. Ele quer fazer de você uma pessoa santa. Ele quer fazer de você alguém que não vai mais ficar caindo nos mesmos erros. Eu creio que o Senhor, Ele deseja quebrar correntes. E logo no início desse culto, o Senhor colocava no nosso coração que havia correntes, pessoas que desejavam Cristo, mas não conseguiam sair do lugar onde ela estava. Aquilo era uma dor. Toda vez que ela dava um passo para se aproximar de Jesus, parece que as coisas agravavam, sabe? Como tipo assim, se eu for na igreja hoje, parece que alguém na minha casa fica doente. De repente acontece um acidente. Parece que tudo conspira quando você vai buscar Jesus. Você quer romper com esse ciclo, mas toda vez que você toma uma decisão, parece que algo acontece que te faz viver longe de Jesus de novo. Mas o Senhor mostrava que Ele estava quebrando essas correntes nessa noite. E o Senhor quer purificar este ouro, essa prata. Ele quer fazer de você alguém aceitável aos olhos do Senhor. Então eu queria que você levantasse sua mão. Se você entende que você precisa ser curado nessa noite, porque no início da sua fé você talvez não foi ensinado corretamente, levanta as suas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Jesus deseja mudar a sua vida. Há um recomeço nessa noite, há um recomeço do Senhor para você. E você que deseja um novo começo com Jesus, você talvez não teve essa experiência, mas hoje você decide se tornar esta pessoa que vai ser moldada no padrão de Cristo e não mais no padrão deste mundo. Você deseja deixar o padrão deste mundo para trás. Você deseja abandonar as velhas práticas, as velhas maneiras de viver. Há um rompimento que você precisa fazer nessa noite. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu poderia orar com você no seu lugar, mas eu queria orar por você aqui na frente. Queria colocar as mãos sobre você, declarar vida. Você pode vir aqui na frente. Vem aqui na frente agora. Você que tomou essa decisão, vem aqui na frente. Não fique no seu lugar. Deixa Jesus fazer algo novo. Deixa Jesus moldar o seu coração. Deixa Ele te mostrar que Ele é um Pai bondoso, que Ele é um Pai de amor, que Ele é um Pai que se preocupa, que não te abandonou, que não te deixou lá atrás. É
Essa experiência não foi porque Jesus foi mal com você. Não foi porque Deus quis traumatizar a sua vida. Mas você está num lugar onde respeita e tem um temor profundo pela palavra de Deus. Este lugar é um lugar assim, onde há líderes, onde há pessoas que têm temor pela palavra. E vai ajudar você a caminhar neste caminho com seriedade. Em nome de Jesus, eu quero pedir para que líderes venham, abracem eles aqui. Venha aqui na frente, líderes, abracem eles. Eu quero dizer para vocês que estão aqui na frente, vocês podem olhar para mim um pouquinho? Aqui na frente, Jesus tem um recomeço para você, amém? Jesus tem um começo, um recomeço. Ele vai curar feridas no coração de vocês nessa noite. Há algo lindo que Jesus ele deseja derramar sobre cada um de vocês, amém? Senhor, nós queremos declarar sobre cada um deles. Não importa a experiência que eles viveram lá atrás, o Senhor é o Deus que conhece, trouxe cada um deles neste lugar para um recomeço. Eu creio que há um processo do Senhor Jesus. Eu creio que há uma cura do Senhor. Há um fogo que consome toda a impureza nessa noite. E eu declaro, Pai, para que nessa noite este fogo consumidor, este fogo, este refinador, este Deus, Pai, que não tira os olhos daquele que Ele ama e que Ele deseja estar olhando atentamente para cada coração nessa noite, desejando curar cada ferida. Em nome de Jesus, eu entrego o coração deles ao Senhor nessa noite, para que eles vivam um novo processo do Senhor. Senhor, eu declaro que correntes sejam quebradas. Em nome de Jesus, eu declaro que todo o poder do inferno, tudo aquilo que tem aprisionado os corações e as mentes, tudo aquilo que tem trazido tristeza no coração, tudo aquilo que trouxe dor ao coração deles, nós declaramos a paz do Senhor e a vida abundante de Deus sobre eles nessa noite. E que a partir de hoje eles são família de Deus. Eles fazem parte dessa construção, dessa casa santa, edificada, sendo edificada ao Senhor. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres idôneos para ensinarem a eles o caminho da verdade, onde não há falsidade, onde não há ensinos enganosos, onde não há, Jesus, todo tipo de malícia, mas nós declaramos um vivo e novo caminho sobre eles. Nós declaramos que Jesus seja aquele que governa todos os passos, o coração e a vida deles a partir de hoje. Que as coisas velhas fiquem para trás, a antiga maneira de viver, que eles se arrependam dos pecados e deixem para trás tudo aquilo que te afastava de ti, que afastavam eles do Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos assim, que eles sejam acolhidos nessa noite como amados do Senhor, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos celebrar, igreja. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nunca falhará. Aleluia. Agora permitam-se serem moldados por Jesus. Vocês que tomaram essa decisão, permita-se. Procure a liderança, procure pessoas que vão te instruir. Eu quero dizer para todo MAG agora, que nós venhamos continuar com o nosso coração humilde, a sermos moldados por esse Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre o processo de discipulado dentro de uma forja fria, onde nós passamos por processos mais difíceis de ensino. Jesus ele tem maneiras de trabalhar conosco em fases diferentes, e nós vamos conhecer isso semana que vem.